Velozes e Furiosos 10, o 10º filme da franquia que ainda não acabou, para alegria de muitos e para raiva de outros, será hoje o motivo da nossa conversa, pessoal. Meu nome é Doc Valdívia e sejam bem-vindos ao The One TV. I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Pois é, pessoal, então começamos esse vídeo já, Velozes e Furiosos também, lembrando a vocês que não somos haters desta franquia. Se vocês pegarem a playlist, por exemplo, vocês vão encontrar algumas músicas dos primeiros filmes. Eu curto pra caramba os primeiros filmes, mas lembrando que eu tô falando muito dos primeiros filmes. Chegou o momento em que Velozes ele começou a dar umas tropeçadas e uns exageros e, pessoalmente, a gente tem que chegar num ponto que tem que desligar a cabeça para alguns absurdos. Então, eu fui uma pessoa que demorou demais para conseguir fazer isso. Velozes e Furiosos virou um filme, uma franquia que ela abusava de exageros, abusava das leis da gravidade, da inércia e de qualquer lei metafísica do universo. E isso começou a me incomodar bastante. Então, galera, antes de começar a conversar um pouquinho sobre esses meus desagrados e algumas coisinhas que ficaram bem pontuais nesse filme, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, que compartilhem os nossos vídeos aí com a galera. Por favor, ajudem-nos a nos tornarmos cada vez maiores e vamos deixar aqui na descrição alguns produtinhos aí do nosso programa de afiliados da Amazon. Dê uma ajudinha, dê uma olhadinha que tem muita coisa bacana ali para vocês. E agora vamos então retornar à questão do filme. Esse último filme foi uma mistura que eu já chamo daquela mistura de festa de aniversário, onde você começa tomando Coca-Cola e vai se enchendo de Coca e conversando, e de repente você pega um docinho, e mais um docinho, de repente chega aquele bolo do aniversário e você fala, vou comer, né? E você pega e dá aquelas meia dúzia de mastigadas e chega na conclusão que passou do ponto. Realmente, Velozes 10 passa do ponto, e foi um filme que eu achei extremamente cansativo, porque apesar da história gerar numa dinâmica que eu achei bem interessante até em questão de velocidade, ele abusou muito da explosão e daquele clichêzinho de meia dúzia de frases e sai na porrada. Então até isso faz lembrar alguns tipos de filmes adultos em que as coisas acontecem muito rápido, né, pessoal? Então isso ficou desagradável, né? Apesar que, assim, a gente sabe que a Velozes e Furiosos tem um séquito de fãs assim, muito grande, o pessoal que defende muito. Inclusive o Keco é um que adora essa série, assim, do primeiro ao último, mas eu acho que realmente eles pecaram em algumas coisas, como, por exemplo, colocar, assim, muita explosão, muita porrada, muito, né? Velozes 10 é isso mesmo, assim, é um exagero de situações. E a gente pode começar, inclusive, falando da questão do vilão. Eu achei que o Dante Reis, que é interpretado aí pelo Jason Momoa, passou do limite. A impressão que dá é que a gente está vendo ali uma cria do Jack Sparrow com o Coringa do Heath Ledger, e ele é um cara extremamente exagerado, espalhafatoso. Achei legal até certo ponto, até que nem eu falei pra vocês, aconteceu o efeito do bolo de aniversário. Me encheu as paciências ver aquela atuação do Jason. É culpa dele? Óbvio que não. A culpa, com certeza, é do roteiro do diretor, que focaram em cima disso. Mas eu achei que foi um tremendo desperdício colocar o Jason Momoa em algumas situações, que até por sinal é tudo muito previsível no universo dele, mas a gente olha e fala, ei, não tem previsibilidade nenhuma nisso, eu já sabia que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. Então chega num ponto que você aceita até ver uma coisa dessa no Jojo Bizarre's Adventure. Não pode ser! E agora você vai dizer assim, ó. Como é que você sabia que eu estava carregando socos ingleses? Como você sabia que eu estava carregando socos ingleses? Agora, a gente coloca um cara ali que aconteceu uma mirabolância, puxa, Deus, já sabia que isso ia acontecer, e não sei o que, e eu sabia que isso ia acontecer. Isso foi me enchendo as paciências, então realmente foi chato. Agora, não foi de todo ruim o filme. Por quê? Primeiro, questão dos efeitos especiais, não tem nem o que falar. Foi muito bacana, eu gostei bastante, foi muito acertada a mão nesse sentido. As músicas foram legais.
Algumas ou outras ali que nem tanto, mas aí também é uma questão de gosto pessoal minha, mas no geral foi uma questão de uma escolha muito boa, muito acertada das músicas, sons de fundo. Nesse ponto da parte de sonoplastia ficou bem legal, algumas imagens muito bacanas. Agora tem a questão da interpretação. A gente vê desde o primeiro filme que, obviamente, todos os atores envolvidos eles já tiveram uma escalada muito grande. A gente vê isso principalmente ali pela questão do próprio Vin Diesel, que a gente já tinha ele no primeiro filme, ele com uma situação meio mais ou menos. Hoje em dia já está numa atuação melhor, ótimo, é uma obrigação do ator também fazer isso. Mas a história da família, né? Vamos proteger a família, vamos fazer isso, viver aquilo, realmente é a marca registrada e não dá nem para chegar a discutir que fica chapante, porque toda hora a gente está falando de família, 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 porque é a marca registrada desta franquia. Mas a gente pega e chega aos pontos do absurdo, que é a questão do total descaso das leis da gravidade. Então, uma hora um cara pula do carro e se quebra e está no hospital, no outro cara faz a mesma coisa e está tudo beleza. Não dando spoiler nenhum, até porque está no trailer, mas explode uma mega de uma bomba lá no meio do Vaticano, todo mundo dá danos mínimos, ninguém morreu. Como assim, né? Enfim... Mas ele não chega a ser um filme também intragável. Realmente ele me decepciona, porque eu já sou um fã que eu já me coloco naquela qualidade do fã mais antigo, que curtia mais aquela história um pouco mais convencional. Agora viraram todos super espiões e explosões e loucuras e pirotecnias, mas o que me está infernizando e deixando muito bravo nessa franquia toda é a questão de ressurreição. A gente não tá num Dungeons and Dragons da vida, mas qualquer agora personagem daqui a pouco tá morrendo, tá voltando. Eu já fiquei muito bravo quando trouxeram o Han de volta, então a gente já vê de novo assim que o personagem explode, morre, ninguém morre nessa franquia, né? Então daqui a pouco até o vilão mais pichuleco que existe aí na franquia toda, fale qualquer um aí, né? Uma hora vai aparecer de volta, porque realmente o que importa é a questão do efeito especial e a questão da família, estar junta e fazer pirotecnias e loucuras atrás do volante. Velozes e Furiosos é isso, é aquele bolo que você comeu no final da festa e acabou ficando um pouco enjoado. Mas, como eu disse, é um filme que está agradando muita gente. Eu, nessa hora, me coloco do lado dos críticos, né? Que nem, por exemplo, o Rotten Tomatoes ali tá dando uma sarrafada atrás da outra no filme. Mas eu não me coloco tanto do lado deles, porque teve algumas coisas legais, sim. Achei até mesmo que a questão até de citarem o Paul Walker, que até um tempo atrás ninguém lembrava dele, nem sabia, era só o polaquinho do Velozes e Furiosos. A própria menção dele no filme foi muito legal. E isso também me agradou bastante, porque meu medo foi também justamente aquela questão deles aproveitarem toda a questão do luto que a gente teve aí pela perda do ator, para poder alavancar o filme, como aconteceu, por exemplo, em Wakanda Forever, que eu odiei, inclusive por conta justamente desse apelo exagerado para cima do Chadwick Boseman. Mas Velozes, nesse último filme, não apelou para isso, foi uma menção muito rápida, pontual e acertada. Então também estão de parabéns. O próximo filme, com certeza, vão fazer aparecer o Paul Walker. Talvez a minha opinião mude já no próximo, não sei, vamos ver. Mas a princípio, assim, dá para assistir? Dá. É uma grana desperdiçada? Médio. Opinião nossa aqui do canal do The One TV, bem dividida. Teve aqui o pessoal que gostou bastante, e teve eu que gostei bem mais ou menos. Então, se fosse para dar minha nota, daria um 6,5, olha, forçado. Já agora tem o outro pessoal do The One que daria uma nota 8 aí, tranquilamente pro filme. Vou assistir o próximo? Com certeza eu vou, até mesmo para poder verificar como é que vai acabar essa história toda, isso se não esticarem para mais um filme, né? Daqui a pouco vai ter Velozes 10-2, 10-3 e por aí vai, tipo Final Fantasy. Enfim. Mas é isso, pessoal. Assistam o filme, coloque aqui nos comentários o que você achou. Vamos fazer uma discussão aí sobre o que vocês acharam legal no filme, o que não gostaram, o que de repente não pode acontecer no próximo filme, por exemplo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu agradeço vocês por ter chegado até aqui e até mais. Tchau, tchau!